Olá, boa noite. Espero que estejam todos muito bem. Estão bem? Se estiverem bem é bom. Se não estiverem, não é? Está tudo bem? Olá, Dete Margarida, estás bem? Ana Paula Venâncio, boa noite. Como estás? Olha, tenho que falar contigo. Graziela Calado, boa noite. Estão todos bem? Tá, filha? Então ainda bem. Eu cá vou indo. Ok. Olá, Helena Martins, Mário Henriques, Cláudia Figo. Como estão todos? Está tudo bem com vocês? Julia Veloso, um abraço fraterno. Abel Cine Henriques, olá Fernando, boa noite, um abraço. Luz, amor, gratidão, muita saúde, beijinhos para todos. José Almeida, como estás? Rui de Carvalho, olá, boa noite, estás bem? Vou indo, tenho saudades do teu abraço. Então olha, vem dá-lo que eu bem preciso. Agora vou falar com o Chico, que o avião vai para a Turquia. Estavas a dizer que ele não voava e agora vai voar para a Turquia. Então, alguma novidade que vocês têm? Vou indo, José Almeida. Já estás melhor da tua tosse, José Almeida, por falar nisso. Ou seja, já foste ao médico. Não foste ao médico. Vê se não foste ao médico. Não sei porque algo me disse logo que não foste ao médico. Olá, boa noite, Linda. Paulo Mendes, como estás? E a família está bem? Conceição Ribeiro, boa noite. Tudo bom? Não, mas também não me posso queixar, só tenho o que quero. Pois, mas deves de ir ao médico. Desta vez deves de ir ao médico, ó José. Não vou ao médico no dia do meu aniversário. Hoje é o dia do teu aniversário ou é amanhã? É amanhã que é o dia do teu aniversário? Então temos que dar os parabéns a José Almeida. Não vais ao médico no dia do teu aniversário, então queres ir quando? Também não vais nos outros dias? Luís Silva, boa noite. Não. Então quando é? Liliana Fonseca, boa noite. Está tudo bem? Hoje. Hoje é que é dia do teu aniversário. Então, mas hoje não podes ir ao médico. Temos que dar os parabéns a José Almeida, que hoje faz anos.
Parabéns, muita saúde, paz e luz. Zé Almeida, parabéns. Escrevam lá esse nome que eu escrevi. Também. E mandem assim os desenhos. Eu vou buscar algo no estante. Já estou aqui. Maria Coutinho, Helena Martins. Ai, já estou aqui. Graciete, boa noite. Silvia. Isto é muito mais difícil assim. Helena Reis, boa noite. Maria Coutinho, boa noite. Silvia Ferreira, boa noite. A Graziela já mandou os parabéns ao José Almeida. E ele mandou os parabéns a ele próprio. Que engraçado. Isilda Luís, como vão as coisas por aí? Odília Souza, boa noite. Feliz aniversário para o José Almeida. Faz anos. Mónica, boa noite. Muita chuva. Olha, aqui vai muito frio. Boa noite, Maria de Souza. Estão todos bem, não estão? Boa noite. Iris Caxumbi. Estou aqui só a fazer mais uma coisa. Já está. Eu espero que toda a gente vá bem, esteja bem, se sinta bem. E aqueles que não se sentem, têm que se começar a sentir e fazer com que estejam bem, se sintam bem, evidentemente. E que vão bem também, ok? Temos que ir todos bem. Às vezes devíamos ir todos bem. Então, vocês ao menos têm feito a oração aquele tremor de terra que houve na Turquia e na Síria, onde morreram tantas pessoas, onde tantas pessoas estão desaparecidas, onde tantas casas caíram. Cláudia Marina, boa noite. Também. Ontem foi o aniversário. Foi o meu aniversário. Então, parabéns, Cláudia.
Sismo do Japão, parece que ainda há pouco. O que é que aconteceu? Parece que ainda há pouco. Boa noite, Elsa Domingos, Graziela Calado. Aqui, quando acordei, estava a encosta da serra cheia de neve. Pois está tanto frio. Para a Turquia, sim senhora. Para todos. Então, o que é que vocês acham disso um dia destes acontecer em Portugal, em Lisboa, assim num sítio desses? Acham que nós estamos preparados? Todos. Estamos. Ou não estamos? Porra, eu tenho frio aqui. Engraçado. Vocês estão preparados? Ou não estão preparados? Não estão? Isto é para não ter tanto frio nas costas. Ponho um em cima do outro. Foi um desastre natural muito forte mesmo. Estamos preparados nós aqui para ter assim um desastre desses, meninos? Eu acho que não, mas vamos ter um dia destes já. Nunca se está preparado. Podia estar. Nós não estamos preparados porque o governo não prepara as coisas. Tem que acontecer para depois dizer que não tem nada preparado. Mas é muito triste, como vê. Não sou eu que faço anos, é o José de Almeida ou Elisa Domingos. José Almeida é que faz anos. Boa noite, Teresa Neto. Está tudo bem? Espero que sim. Rosário Santos, boa noite. Boa noite, Alzira Santos. Está tudo bem? Às vezes está tudo bem. Conceição Ribeiro, boa noite. Pois assim está melhor, Elisa Domingos. Está tudo bem contigo? Ok. Eu espero que esteja tudo bem com vocês todos, que não haja nada assim. Evidentemente que não está tudo bem, mas nós temos que começar a ficar bem, todos nós. Não é? Ficarmos mesmo bem. Sabemos aquilo que andamos a fazer. Penso que está. O Fernando como está. O Fernando vai e não está assim. Olá, Ernesto, há tanto tempo. Então estás bem? Menina Terezinha, como está? O que é feito de ti, Ernesto? Beijos para ti também. Então, vamos lá. Hoje, bem, aquilo que aconteceu na Turquia e na Síria acontece por muitos lados. Nos lados com mais intensidade, noutros lados estás no Brasil. E como é que está o tempo aí no Brasil? Está bem, o tempo aí no Brasil é verão ou é primavera ou é o que aí está? Pois o que aconteceu na Turquia e na Síria, eles haviam estar preparados porque eles foram avisados ano passado. Por isso, eles deviam estar um bocadinho preparados. Como nós já fomos avisados algumas vezes que a qualquer momento isso pode acontecer no nosso país, principalmente em Lisboa, também ali numa parte do Algarve, mas em Lisboa principalmente, e as pessoas não se preparam, não é? Tem que se começar a preparar, porque é muito triste
embora os cataclismos naturais tenham que acontecer até para realmente haver um desenvolvimento na Terra, mas já vai em 11 mil, verão 35 calor. Podias mandar um bocadinho de calor para aqui, ó Ernesto, que aqui está frio mesmo, frio, e já há umas semanas, já há 3 semanas ou coisa assim, está um frio aqui horrível. Pois isso é uma coisa que vai sempre acontecendo e vai acontecer, mas que, lá está, às vezes os governos que têm a obrigação de se precaver e de estarem preparados para uma calamidade desta, muitas vezes eles não fazem, não estão, e depois acontece que não têm meios rápidos para socorrer, para ajudar, para... É assim que um governo se deve preparar. É, antes do acontecimento, ter já todos os meios preparados, treinos feitos, tudo preparado para quando o acontecimento se dá, rapidamente auxiliarmos. Rapidamente, não estarmos 1 dia, 2 dias, 3 dias à espera e que venha gente de todo lado a ajudar-nos. Nós temos que estar preparados rapidamente e fazer as coisas. Nós já fomos avisados várias vezes pelos sismólogos que pode ser amanhã, depois da manhã, no outro dia, pode ser daqui a uma semana, um mês, mas que vai acontecer, vai. E nós estamos a fazer como a Turquia foi avisada ano passado, no meio do ano, e a Síria também, e não fizeram nada, não se consertaram, não se prepararam, não viram o que é que estava, portanto, não se prepararam. Houve uma falta de preparação para acudir agora e as pessoas, muitas delas estão subterradas, outras vão morrer subterradas, outras morreram subterradas, outras morreram durante o acontecimento e assim sucessivamente. Então, se as pessoas estiverem logo preparadas para um evento destes e houver logo o auxílio e o socorro necessário e hospitais preparados, pois evidentemente que haverá uma ajuda muito mais forte, que era o que nós havíamos de fazer aqui no nosso país e que todos haviam de fazer nos seus países, diga-se de passagem. Mas como estão sempre à espera, eles não acreditam nos cientistas que estudam o que é que se há de fazer. Senão, eles só acreditam nos cientistas se os comprarem e eles disserem o que lhes convém. Se os cientistas não se venderem e dizem o que não lhes convém, eles não se preparam. E isso é muito mau. Porque nós temos sinais, temos pequenos sinais, vai havendo pequenos sinais que esses acontecimentos se dão. E é só seguir esses pequenos sinais. Por isso, nós também se temos que preparar, porque nós já tivemos pequenos sinais, temos tido pequenos sinais ao longo, até dos últimos meses, temos tido pequenos sinais e ninguém se está a preparar. Ninguém, quer dizer, quem tem que nos ir acudir. Não se estão a preparar e o que é que acontece? Acontece que depois não sabem de forma alguma como agir e isso é muito triste, é muita pena, porque afinal de contas são tão habilidosos para umas coisas e para outras coisas parece que não têm habilidade nenhuma. Só têm habilidade para aquilo que lhes convém, mas não têm habilidade nenhuma. Porque uma coisa dessas, neste momento, está a acontecer no nosso país, com as dificuldades financeiras que está a haver, com os impostos altíssimos, pois não temos como ajudar, não temos mesmo como ajudar. Então, o povo não tem como ajudar, o povo tem que ser ajudado. Então, o que acontece é que as pessoas, às vezes, por atitudes parvas, principalmente os governantes, por atitudes parvas, eles não preparam as nossas forças de segurança, os da administração interna, os bombeiros, os hospitais, os médicos, enfermeiros, toda a gente, não preparam, não preparando, acontecendo assim do nada. Foi como aconteceu na América com o derrubo, com o cair das Torres Gêmeas. Ninguém estava preparado, evidentemente. Houve muitos mortos, eles não souberam o que haviam de fazer. E acontece assim um pouco por todo o mundo, e é triste as pessoas não saberem se pôr no lugar do outro. Neste momento os povos haviam de se pôr no lugar da Turquia e da Síria.
Embora haviam-se de pôr no lugar e perguntar a eles próprios, então se isto acontece no nosso país, como é que nós estamos de apoio, de ajuda, de execução de algum plano de emergência, como é que nós estamos? Estamos preparados? Era assim que se deveria fazer. Portanto, estar preparado para um acontecimento que não se sabe exatamente, que sabemos que vai acontecer, mas não se sabe exatamente o dia e a hora. Se não se sabe exatamente o dia e a hora, é melhor estar-se preparado. Para quando ele se dá, podermos fazer a assistência imediata e necessária a todas as pessoas. Porque é muito triste. Olá, boa noite, Nelly. É muito triste isto acontecer e nós ficamos tristes porque ficamos, mas ninguém está livre que não aconteça. E nós sabemos que Portugal é um dos países que tem mais probabilidade que outros países de que isso aconteça e não está preparado. Então, vocês... Boa noite, Francisco Santos. Vocês às vezes pensam, posso fazer pouca coisa. Podemos fazer pouca coisa como podemos fazer muita. Então, nós dirigimos os nossos pensamentos para a Turquia e para a Síria, para que os homens e as mulheres e as crianças sejam protegidas e tenham força e coragem, para que aqueles que ficam sem os seus familiares também tenham força, coragem, calmaria em seu coração, o que não é fácil. E por isso eles precisam da nossa energia, da nossa forma pensante, da nossa forma energética de enviarmos, através até da nossa própria criatividade, da nossa própria imaginação, visualizarmos, emanarmos essa energia para esses povos que neste momento ainda não estão arrumados. Vamos lá, ainda não estão com a assistência a 100% e alguns deles estão precisando dessa assistência. E sabemos pôr no lugar deles é muito importante, porque se nós soubermos pôr no lugar deles e se formos todos nós a pormos no lugar deles, nós conseguimos, sem sombra de dúvidas, conseguimos nos preparar. E ao conseguirmos nos preparar, quando o acontecimento em si se der, nós estamos tão preparados que sabemos agir em conformidade e com assertividade. E isso é que é importante, porque já que não podemos evitar, porque é uma catástrofe natural, que vem da natureza, não é? Já que não podemos evitar, ao menos podemos depois dar a assistência necessária e realmente para não haver tanta dor, tanto sofrimento, para não haver tantas pessoas a morrerem, para haver uma assistência adequada nesse próprio momento. Isso é que se chama estar preparado para aquilo que ainda há de vir, não é para aquilo que deixamos o acontecimento em si e depois é que nos vamos preparar. Não, pois não há espírito de preparação. Temos que se preparar antes. Às vezes lá se façam uns simulcros. Portanto, como se houvesse para ver o que podem fazer, lá fazem isso, mas fazem de vez em quando deviam fazer bastas vezes para realmente perceberem. Porque hoje são eles que estão naquele pandemónio, amanhã seremos nós que estaremos nesse pandemónio. E como será? Será assim, sem preparação. E depois as pessoas dizem, mas nós não conseguíamos. Não, as coisas têm sido previstas, as coisas têm sido analisadas, a Terra tem dado o seu sinal, até quando houve aquele tsunami no Japão, em 2012, acho eu. Os cientistas foram os próprios a dizer que aquilo foi como... Olá, Ana, boa noite. Que aquilo foi como uma bomba atómica muito grande, muitas vezes maior. E aparece no mapa, e eles fizeram um risco no mapa e passa assim por baixo de nós. Eles dizem que toda aquela área, e que passa também lá pela Turquia e pela Síria, eles dizem que toda aquela área, nos anos vindouros, vai ficar afetada, porque eles não têm noção exatamente o que é que esse tsunami, qual a consequência desse tsunami no próprio planeta, porque foi muitíssimo forte.
Já passou 10 anos, penso eu. Então, já começas a ver, então, aquilo que eles diziam depois de acontecer isso. Então, o mundo não ouviu os cientistas, não ouviu os homens do saber e do conhecimento. E é por isso que depois não há a preparação, não havendo a preparação, estes fenómenos recorrentes, cada vez mais fortes, não é? Acabam por destruir quer casas, quer pessoas, quer cidades, muitas vezes, não é? Partes de cidades destrói, não é? Então, aí mostra-se a incúria do próprio homem, como nós às vezes somos muito distraídos, como nós às vezes somos preguiçosos, mostra a preguiça do homem, a falta de responsabilidade, a falta de responsabilidade do próprio homem nesse sentido. Mostra-nos que o homem quer saber de coisas que não são fundamentais à nossa vivência humana. Então, quando um governo, seja ele qual for, aumenta os impostos desmesuradamente, como está a acontecer no nosso país, evidentemente, se vier, quando essa catástrofe, porque vai dar-se, meninos, vai dar-se, garantidamente vai-se dar. Quando essa catástrofe acontecer, acontece que nós já não temos fundos, aqueles que não forem atingidos, já não têm fundos para poder ajudar. Porquê? Porque o Estado se abarcou em demasia para poder fazer as coisas que bem entendeu, mas que não fez as coisas em favor do próprio povo, porque os impostos do povo devem ser para fazer coisas para o povo e não para os indivíduos, para eles, para a elite deles. Evidentemente que isto acontece em todos os países, uns ainda piores do que o nosso, mas acontece muito no nosso. E a nossa falta de preparação, a nossa irresponsabilidade é ficarmos sempre em silêncio. É nunca dizermos nada, é não nos manifestarmos, é às vezes apoiarmos pessoas que são elitistas, só porque falam muito bem, mas na prática, e quando vão, e se algum dia tiverem a possibilidade de meter em prática ou de ocupar um lugar de destaque, um lugar que eles possam fazer o que entendem, eles serão piores que todos os outros. Então, o que nós temos que fazer é utilizarmos mais a nossa inteligência, a nossa capacidade e, sobretudo, utilizarmos, mas temos que utilizar mesmo, a nossa própria espiritualidade. Não é preciso acreditar em Deus nem no diabo, não é preciso acreditar na vida para além da morte, é preciso acreditarmos em nós próprios e cada um de nós tem a sua própria espiritualidade. Cada um de nós, através da sua própria espiritualidade, da sua bondade, do seu humanismo, pode ofertar ao outro uma certa paz, uma certa tranquilidade, através da energia. O mundo é toda energia. Nós somos toda energia. Através da vibração. Tudo é vibração. Então, nós temos que, muitas vezes nas nossas orações, quando as fazemos, porque há quem não faça as suas orações, ou nas suas conversas, nos seus diálogos com os deuses, ou consigo próprio, o que temos que fazer é perguntarmos, nos interrogarmos nessas alturas. Não é pedir, é apresentar as nossas preocupações e perguntarmos como poderemos resolver isto, como se podemos preparar para este acontecimento, como podemos auxiliar os nossos irmãos, como podemos auxiliar a própria humanidade. Se não queremos dizer os nossos irmãos, não queremos utilizar termos que estão sempre ligados à religiosidade, utilizamos os outros termos. Como é que podemos ser bondosos, fraternais, como é que podemos pôr no lugar do outro. Então, a nossa concentração e a nossa observação, os nossos pensamentos são muito importantes para fazermos todo esse auxílio que a humanidade toda precisa, para estarmos mais atentos aos acontecimentos que se vão dando pelo mundo, aos acontecimentos dos outros países e que se dá nos outros países, aos acontecimentos do nosso próprio país e fazermos alguma coisa. No nosso próprio país podemos fazer diretamente. Podemos nos indignar, podemos protestar, podemos dizer que não, mas temos que dizer
a uma só voz, todos em conjunto, que não concordamos, que não pode ser assim, que tenham paciência, mas que se não sabem fazer as coisas, assumam que não sabem fazer e deixem os outros que sabem fazer, fazer. Portanto, nós temos que levar as pessoas a pensar, temos que levá-los a eles a pensarem que realmente eles estão para gerir. É como se nós tivéssemos uma governanta ou um governante em nossa casa e ele tem que governar a nossa casa. Nós trabalhamos, a nossa governanta ou o nosso governante governa a nossa casa. E na política é isso, esses são os nossos governantes. Por isso, nós, na nossa casa, se tivermos um governante, podemos o despedir. Nós, no país, se tivermos uns governantes que não estão a governar a nossa casa, que é o nosso país, também os podemos despedir. Há muita forma de os despedir. E despedimos-nos automaticamente. Não vamos alimentando a forma que eles têm de resolver os problemas que só complicam. E nós vimos dessa forma, é a nossa qualidade de vida. Nós hoje estamos melhor que há 40 anos atrás, estamos melhor porque temos a internet, podemos fazer estes diretos, podemos fazer oração, e estamos melhor, efetivamente. Até podemos dizer algumas coisas, isso assim, mas não estamos melhor. Não estamos melhor no campo da saúde e temos tantos conhecimentos, por exemplo, há curas que se dão nos Estados Unidos da América, que a ciência lá já põe em prática, demora tempos a chegar cá, há outras, também temos portugueses extraordinariamente cientistas, portugueses extraordinários que fazem descobertas, muitas vezes trabalham no estrangeiro, fazem descobertas muito úteis para a saúde, por exemplo, e nós demoramos muito tempo a tratar disso, evidentemente, quando cá chegar essas descobertas, quando cá chegar essas coisas, já será um pouco tarde para muitos. E isso nunca deveria acontecer. Havia de haver uma troca, como há trocas comerciais, havia de haver troca de informação, havia de haver troca de conhecimento, os nossos irem beber do conhecimento deles, eles irem beber do nosso conhecimento, e assim sucessivamente, e estarmos nessa. Isso é que é saber governar o mundo e saber estar no mundo. Isso parte de cada país, parte de cada presidente de junta, presidente da Câmara, porque em todos os lados há presidentes de juntas e presidentes da Câmara, só que têm outros nomes diferentes, parte principalmente dos deputados, parte, ainda antes de partir do governo, é engraçado, parte depois então do governo, dos ministros, dos ministérios, mas até chegar aos ministros, aos ministérios e ao próprio governo, existe uma cadeia toda que também é responsável por esta insegurança que está a ser causada no nosso país. Então, se neste momento, olá José Luís, boa noite, se neste momento houvesse um cataclismo igual àquele que está na Turquia e na Síria, evidentemente que nós não estaríamos preparados de forma alguma, não estamos preparados nem para ajudar, nem para auxiliar, e não estamos preparados economicamente para depois fazermos face ao desequilíbrio financeiro que uma situação dessas traz a um país. E isso é uma pena muito grande, porque os homens cada vez se mostram mais egoístas, os homens cada vez se mostram menos humanos, e as pessoas, esses homens, essa elite torna-se cada vez menos humana, mais egoísta, mais egocentrista, mais narcisista, e não são os nossos governantes que não estão a governar a nossa casa. Então o que nós temos que fazer é despedi-los. Nós podemos despedi-los. E sem indenização. Não precisamos dar muita indenização. Basta eles não terem cumprido o contrato, são despedidos e ponto final. Porque há muitas pessoas com competência que não estão muito ligadas a partidos políticos e têm competências, quer a nível de direito, quer a nível da saúde, quer a nível económico. Há muitas pessoas com competências que realmente podem ser os nossos governantes, e é esses que nós temos que procurar. Evidentemente que temos que deixar o culto que há muito tempo nós realizamos, que é o culto de aquele é superior a mim.
quando pensarmos que alguém é superior a alguém e nós estamos todos no mesmo patamar, que é a vida na Terra, que é a vida no seu país, que é a vida no seu planeta, estamos todos no mesmo patamar, todos nós possuímos um corpo. Esse corpo pode adoecer, pode falir o nosso corpo, pode falir, não é? E a morte se dá. Então, nós todos somos iguais nesse aspecto, e era nesse aspecto que é a nossa realidade, porque não existe outra realidade que possa interferir nessa realidade, é a nossa realidade que tem de estar preparada. E é isso que nós não estamos preparados. Isso me causa um certo transtorno, uma certa desilusão, e causa-me até a mim, e causa a muitos, infelizmente não é só a mim, antes fosse só a mim, e causa a muitos uma desilusão completa do homem com o homem, não é? O homem com o homem, não é? Evidentemente que nós, tendo a nossa espiritualidade, independentemente das nossas crenças, nós temos que unir a nossa espiritualidade à nossa materialidade, ao nosso eu humano. E as pessoas às vezes podem perguntar assim, mas qual é a nossa espiritualidade? A nossa espiritualidade é tudo aquilo que conseguimos fazer e transmitir aos outros que traga uma vantagem. É um propósito que nós podemos ter, nós próprios indivíduos, que vai trazer, quer a nós próprios, quer aos outros, uma vantagem, que vai acrescentar algo à vida de todos, que vai melhorar a vida. Isso é a espiritualidade do ser humano. E é essa que ele tem que usar. Por isso, as pessoas têm de acreditar mais em si próprias, as pessoas têm de deixar de ter medo, principalmente de se manifestar, de dizer quando lhes parece, de se esclarecer quando parece que as coisas estão erradas. Se me parece que as coisas estão erradas, eu tenho que me esclarecer. Nem que eu tenha que fazer as perguntas às pessoas que estão a ocupar os lugares, aos governantes da casa, nem que eu tenha que fazer determinadas perguntas. Para lá, eu não percebo isto, não percebo aquilo, não percebo aquilo. Tens de explicar. Então o governante tem que explicar aos membros da casa toda. E ele explica, os membros veem se está de acordo com as normas positivas, sociais, evolutivas, e se tiver, sim senhor, apoia, se não tiver, diz, não podem ir por esse caminho, têm de ir por outro. Se não, têm que ser despedidos. E, portanto, se nós até somos 10 milhões de pessoas, não somos assim muitas, se 1 milhão de pessoas se juntarem e fizerem isso, sem sombra de dúvidas, vocês conseguem todos despedir os nossos governantes. Portanto, é como se na nossa casa, quando existem os governantes, não é? Nas nossas quintas, se nós nos unirmos todos e estivermos todos de acordo, nós despedimos o governante ou a governanta. Então nós também podemos fazer isso na nossa casa, que é o país. E às vezes o nosso silêncio, ou às vezes nós não dizermos nada, é a mesma coisa que estarmos de acordo. E é por isso que nós também sofremos as consequências, porque nós permitimos. Então, outro dia vos disse aqui, tão ladrão é o que vai à vinha como o que fica de fora. Portanto, nós tornamos-nos cúmplices e permitimos, e aí é que as consequências vêm, não fica assim tão mal visto. Fica mal visto pelos que que não estão muito interessados em que os incomodam. Por esses ficam, mas pelos outros não ficam. Ficam mal vistos pelos egoístas, pelos gananciosos, pelos cínicos, pelos aqueles que não têm qualquer tipo de preocupação em relação a um povo. Perante esses ficamos mal vistos, mas perante o outro, que são os mais importantes, que são o povo, nós não ficamos mal vistos. Existem 2 fações, só pode existir 2 fações. Há sempre uma fação que não concorda, que é sempre uma minoria, e há sempre uma fação que concorda, que é uma maioria. Mas essa maioria convence que é a minoria, e aí é que está o grande erro. Então silencia-se. E ao silenciar-se, evidentemente que ao silenciar-se está a compactuar. Depois quem é que tem que pagar? Somos cada um de nós, porque nos silenciamos, porque não manifestamos qualquer desagrado, também não apresentamos qualquer solução,
porque às vezes não é preciso ser-se uma pessoa muito letrada e com muito conhecimento para perceber a solução, porque as coisas têm que ter uma certa racionalidade e todas as coisas têm que ter lógica, não podem ser ilógicas, porque quando são ilógicas não são realizáveis, são coisas que não são atingíveis. E quando são ilógicas, por exemplo, na lei, são inconstitucionais. É por isso que existe a lei. A lei existe, precisamente, os tribunais, não existe só para as pessoas comuns, existe também para perceber se os governantes estão a governar bem. Só que muitas vezes ninguém apresenta ao tribunal a questão. Se ninguém apresenta, o tribunal não por si próprio não vai. Só se for uma coisa que seja realmente assim a olhos vistos. O tribunal não pode dizer assim, olha, desculpem, meus senhores, os senhores estão a aumentar os impostos, estão a ser criminosos porque estão a roubar descaradamente o povo que vós sois os governantes deles. Portanto, tenham paciência. Mas se alguém disser, assim, uma centena, 2 centenas, 3 centenas de pessoas, se disser ao Tribunal que quer aquilo esclarecido, sem sombra de dúvidas que o Tribunal terá que ver se há ali um crime de qualquer tipo e terá que, então, manifestar, e depois vai ao Tribunal Maior e o Tribunal Maior vai ter que se manifestar corretamente. Evidentemente que muitas vezes nós também não somos neutros, não conseguimos neutralidade nas coisas. E nós, para conseguirmos fazer alguma coisa boa, nós temos que ser muito neutros, não podemos ser preconceituosos. Se eu tenho um preconceito qualquer, quando se trata daquele assunto que eu tenho um preconceito, eu tenho a tendência de o negar, de deixar que ele deixe de existir. Eu nem quero que ele exista sequer. Portanto, mas isso sou eu. Agora, imagine que o outro até acha que aquilo está certo. Na visão dele, está certo porque existem muitos casos que são problemáticos com aquele problema. Então, evidentemente que eu tenho então, que dar a mão à palmatória e dizer, então vamos lá em conjunto encontrar aqui uma ideia para legislarmos sobre o assunto corretamente, para não ser ilógico, mas para que também possa abraçar essas pessoas. Nem uma maioria pode dominar uma minoria, nem uma minoria pode dominar uma maioria. Tem que haver sempre um concerto, tem que haver sempre uma união. Só aí é que nós temos a democracia, porque se não fizermos isso, não existe democracia. Existe democracia que falamos, que somos democratas e que seguimos a democracia, mas na verdade nós até às vezes temos atitudes fascistas e ditatoriais. E os nossos governantes então nem se falam, não é? Desses do Presidente da Junta aos deputados e depois ao Governo. E há aqueles membros. A Assembleia da República serve precisamente para isso. Para quando, mesmo que esteja em maioria, cada deputado deve ser responsável, o que não acontece no nosso país. Infelizmente, os deputados respondem ao partido, não respondem perante a população, e esse é o grande erro fatal. E nós deveríamos mudar isso imediatamente. Assim que uma pessoa é eleita deputada, seja que partido for, não interessa nada, não tem que responder ao partido, tem que responder à população, porque eles estão a substituir a população. E é aqui um grande erro da nossa democracia, pseudo-democracia, tem este erro há muitos anos. E este erro foi feito propositadamente e intencionalmente. Foi uma forma, saímos da ditadura e do fascismo, foi uma forma de continuarmos uma ditadura democrática, só que as pessoas não têm o dom da observação que está dentro de cada um de nós, que está no nosso interior. As pessoas não têm esse dom da observação, muitas vezes não têm o dom da palavra e têm medo de dizer asneira, mas se não disser nada é bem pior do que dizer asneira, mais vale dizer asneira. E o dom da observação, o dom de saber se pôr no local dos outros ou da situação em si e ver se é benéfico ou se não é para todo o povo. Isso é que é importante. Então, isso aconteceria se, a partir do momento em que um deputado entra na Assembleia da República, cada deputado individualmente estivesse a representar o povo. Aí sim,
Nós podíamos lhes pedir contas. Assim não, são os partidos. Quando um partido entende que aquilo não deve ser aprovado, diz aos seus deputados: o voto é obrigatório. Quando aquilo pode passar assim, aquelas coisas de preconceito, deixamos à liberdade de cada um o voto. Mas eles obrigam os deputados dos seus partidos a irem em favor da linha ideológica do partido, enquanto isso não havia de acontecer de maneira nenhuma, porque não está ali a linha ideológica do partido representada, está ali o povo daquela nação representada. Há só 2 países, agora não me lembro de repente qual é o outro, que são assim, como o nosso. É o nosso e outro país, que são assim. Porque os outros não são assim. É por isso que eles têm muitas discussões e têm muitas guerras assim, mas é da discussão e dessas guerritas que eles têm entre eles todos, é que nasce a luz. E é por isso que eles, mesmo com muita dificuldade, acabam por se entender e acabam por saber governar o seu país. Evidentemente, há pessoas que são de tal modo mal formadas e são de tal modo egoístas, mas em todos os campos da vida é assim, que não veem além daquilo e que nem sequer auscultam. Nós muitas vezes queremos que Deus ou a divindade nos ausculte o nosso coração, nos veja no nosso coração, na nossa mente, como nós somos, ao que nós estamos a sofrer, ao que nós estamos gratos, ao que nós abençoamos, ao que nós apresentamos. Então, meu Deus, ausculta o meu coração e a minha mente. E se eu não me entender corretamente, indica-me, que eu encontre, isto é uma oração bonita, que eu encontre uma solução assertiva para resolver esta problemática em que me encontro. Mas está a razão que nós às vezes temos que falar mesmo nestas coisas para ver se as consciências despertam. Porque aqui é um não despertar de consciências. As pessoas estão muito focadas na sua própria vida, estão focadas no seu próprio trabalho e têm que trabalhar muito para pagar os impostos. Há pessoas que pagam um ordenado mínimo nacional de impostos por mês e a gente diz, mas ganham muito. Pois, mas também trabalham muito, é verdade. Há outras que não trabalham nada e ganham muito mais do que isso e às vezes até nem têm que pagar tanto imposto assim, porque ocupam posições que não têm que pagar assim tanto imposto, porque uns são filhos e outros são enteados. Numa democracia todos são filhos, todos são iguais. E o ideal de toda a população mundial é que os países pudessem ajudar uns aos outros no sentido construtivo, sem impor. E a existência das religiões é para levantar a moral do povo, não é para amesquinhar e nem é para manipular as mentes do povo. As religiões existem para levantar a moral, para fazer pensar, para reeducar, para as leis morais serem cumpridas. Já que um povo, socialmente, se não houver determinados órgãos que realmente se preocupem, então a sua motivação cai, a sua vontade de viver cai, a sua crença cai, a sua crença no próprio mundo. Agora imagina-se a nossa crença na própria vida depois da morte, na própria espiritualidade que não é humana, já é divina, porque eu hoje tenho estado só a falar na espiritualidade humana, não estou a falar na divina, é para não misturar a negatividade com a positividade que está dentro de nós, é simplesmente para nós arranjarmos um consenso, porque ninguém pode ser puro completamente e ninguém pode ser tão negativo completamente. Tem que haver ali, ninguém pode estar nos extremos, porque quem estiver nos extremos vai estragar tudo. Então tem que haver ali no meio, não é? Um encontro de ideias, um encontro de ideologias. Tem que haver no meio das religiões um encontro também de ideias e de teologias para realmente favorecerem a humanidade e para auxiliarem a humanidade.
Existem organizações no nosso país que têm a obrigação e foram criadas por rainhas portuguesas para ter a obrigação de auxiliar os mais pobres dos pobres e, neste momento, essa organização é de uma ganância incrível e faz coisas incrivelmente negativas e beneficia uma elite. Ora, isso não foi criado para beneficiar uma elite. Uma elite já está beneficiada por natureza. Foi criado para beneficiar os pobres, os mais pobres, aqueles que não têm grandes capacidades, porque nem todos têm a capacidade de percorrer um caminho do 0 ao 70 ou 80. Há quem fique pelo 50, há quem fique... E aqueles que chegam a 80 devem cuidar e interessar-se para que os outros também cheguem lá. Então, esta falta de unidade, esta falta de compreensão, esta falta de visão, de saber se pôr no lugar do outro, é que está a dar estes problemas mundiais e estes problemas nacionais e estes problemas em todos os países. Por isso é que há países que têm homens a governar que são um horror, e há países que têm homens a governar que são já menos de um horror, mas continuam num horror, e há países que têm homens a governar, por mais que queiram fazer, a oposição deles é mais forte e não os deixa fazer. Então nós devíamos acabar com isto, e eu penso que só nós acabando com isto, na nossa aldeia, na nossa cidade, que é o que podemos fazer mais rapidamente, na nossa vila, e depois no nosso país, é que nós podemos estar de braços abertos para receber e para emanar coisas necessárias para o desenvolvimento de outros que estão piores que nós. E para recebermos aqueles que estão piores que nós para os ajudar. Mas não fazermos estas trapalhadas que nós fazemos. Nós queremos que eles venham para cá, mas exploramos-nos. Como não nos podem explorar a nós, porque nós, pois... tomamos outras atitudes, então exploram os outros. E muitas vezes também vêm pessoas elitistas de outros lugares a ocupar lugares que não deveriam ocupar, porque até nem têm competência. Isso aconteceu, por exemplo, em Portugal, aconteceu quando foi a vinda das pessoas, muitas pessoas, houve muitas pessoas que vieram muito pobres, mas houve outras pessoas que nem sequer tinham competências para ocupar lugares que ocuparam na nossa sociedade, desprimorando aqueles que cá estavam e que nunca saíram de cá e que sempre trabalharam e que foram chulados. Por isso nós estamos numa situação idêntica, atualmente, idêntica nesse sentido ao que no passado estávamos quando havia a ditadura ou o fascismo, ou como lhe quiserem chamar. Então, estamos melhores hoje? Num lado estamos melhores, porque não poderíamos estar piores. Mas no outro lado estamos muito piores, sem sombra de dúvidas, porque se formos comparar a evolução tecnológica que houve de uma altura para a outra, foi muito grande, e a evolução mental que houve, nós, na evolução mental, encontramos muito pouca evolução mental. Só encontramos a evolução tecnológica, o conhecimento. Mas o conhecimento, se não soubermos pôr em prática o conhecimento, tanto faz ele existir como não existir. Às vezes a ignorância faz as pessoas muito mais felizes que o conhecimento. Porque no conhecimento há sempre guerras e vai haver guerras. Há sempre desentendimentos, há sempre lutas e vai haver lutas. Por isso, nós é que sabemos, nós é que temos que ter consciência de sabermos o que temos que fazer. Cada um de nós. Eu tenho que saber o que tenho que fazer, tu tens que saber o que tens que fazer, ele tem que saber o que tem que fazer. Sejamos velhos ou novos ou de meia idade. Temos sempre uma palavra a dizer e nunca devemos deixar as palavras por dizer. Temos que mostrar sempre a nossa indignação. É isso que temos que fazer. Porque se nós não fizermos isso, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser sempre uns eternos infelizes. E por aqui me fico na reflexão. Espero de ter tocado o âmago do meu ser, penso que toquei, e o âmago do vosso ser. Agora parto para a oração, está bem? Ok.
Bondosos amigos espirituais, queridos amigos espirituais, muitas vezes nós encontramos em situações que não nos passa por nós, pela nossa mente e pela nossa essência, como resolver essas situações. No dia de hoje, neste momento e nesta hora, onde o mundo está cada vez mais a apresentar rupturas, nós precisamos ter a noção exata de como nos devemos comportar e como devemos agir de forma a reconquistarmos o equilíbrio. Sabemos e temos consciência que não conseguiremos reconquistar o equilíbrio em todas as áreas, mas temos também consciência que conseguiremos encontrar o equilíbrio nas áreas que são necessárias ao nosso viver e deixarmos de sobreviver constantemente para viver a vida. E é aqui que nós emanamos uma apresentação dos nossos problemas. Existem aqueles irmãos que estão a passar por essas dificuldades enormes, quer pelas guerras em si que existem em vários países neste momento, quer pela forma de amordaçar as pessoas que existem em vários países neste momento, e quer pelos cataclismos naturais que existem em vários países neste momento. Nós temos de fazer alguma coisa, mas sinceramente, queridos amigos, nós não sabemos muito bem o que temos que fazer. E hoje nós vos apresentamos, em nome de toda a humanidade, este conceito que é o que é que nós podemos fazer. Ajudai-nos a descobrir em nós próprios as nossas armas para nós as podermos usar. Nós temos pessoas, homens, mulheres e crianças muito doentes. Nós conseguimos perceber que muitas vezes já não há nada a fazer. Não conseguimos aceitar esse facto. E nós precisamos de conseguir aceitar esse facto para que não estejamos a prender essas pessoas que já estão em tanto sofrimento a um sofrimento maior. Queremos ser conscientes, queremos ser assertivos, queremos ser humanos. Além de tudo, queremos usar a nossa parte divina. Agora, como fazer? Nós temos que encontrar essas respostas e por isso precisamos de vós. Para encontrarmos essas respostas, para bem nosso e para bem daqueles que estão neste momento em grande sofrimento, em grande desarmonia e em grande negação, que precisam realmente de se encontrar. E quem está melhor é que pode ajudar aquele que está mais frágil. Então, assim como na história, alguém, ao estar a encaminhar o seu rebanho, houve umas ovelhas que ficaram para trás. E então o pastor disse para o resto do rebanho: ide, que eu vou buscar as ovelhas que estão lá atrás. E voltou para trás, embora o rebanho não concordasse, voltou para trás e foi buscar as ovelhas. E disse: se houver uma ovelha perdida, eu vou ao encontro dela. Então, sendo ficção, sendo realidade, e nós vamos pôr na realidade através do nosso poder imaginativo, imaginamos esse acontecimento, nós também vos pedimos que ninguém fique de fora e que ninguém fique de parte, que todos pedimos a vocês, como bons pastores, que vão buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que não se encontram, aqueles que se separaram do rebanho. Então, que haja algo, nós sabemos e temos consciência que existirá sempre neste planeta. A Terra, uma vez que é um planeta escola, existirá muito sofrimento, muita dor, mas também existirá muita felicidade, muita paz. Então, nós temos consciência que vivemos nesta dualidade e vós o sabeis porque já passastes por estas situações. E é nesse sentido, dessa dualidade, da consciência dessa dualidade, que nós endereçamos as nossas orações ao mundo, que nós endereçamos as nossas orações ao universo e que nós endereçamos as nossas orações ao subjetivo, para que realmente cada um de nós possa ser tocado no seu coração, na sua mente e na sua essência, para que cada um de nós possa despertar e para que cada um de nós possa agir em conformidade com o seu grau evolutivo e para
cada um de nós se sentir mais adaptado a esta experiência fenomenal que é o viver-se na Terra. É por isso que hoje emanamos esta preocupação imensa por nós e por todos, pelos que estão mais próximos, pelos que conhecemos, pelos que não conhecemos, pelos que habitam noutros países, pelos que habitam no nosso país, por todos sem exceção. Porque todos, e neste momento há acontecimentos horrorosos que estão a dar, que, analisando friamente, nós diríamos que era uma estupidez, mas analisando com assertividade, percebemos exatamente, porque vós nos auxiliais a perceber, percebemos exatamente o porquê daquele acontecimento. Mas esses acontecimentos, mesmo tendo que se dar, não pode passar sem o vosso auxílio a nós e o nosso auxílio aos outros que nos rodeiam. E é nesse sentido que nós emanamos, então, as bênçãos, a oração, o agradecimento, a adoração, se puder ser, e, sobretudo, a nossa abertura ao tudo e a todos. Bem-haja, amigos e companheiros espirituais, nossos anjos e arcanjos, nossos deuses e deusas, todos os seres espirituais que de alguma forma nos podem auxiliar, que de alguma forma têm permissão para nos auxiliar. Porque neste momento, e já há algum tempo a esta parte, desde que está a fechar um ciclo na humanidade e a abrir um novo ciclo na humanidade, há realmente muitos desastres, muitas coisas a acontecer, muito violentas, e nós precisamos ter calma, tranquilidade e sabedoria, e precisamos de emanar a nossa oração em paz e serenidade. Por isso, todos nós, os que estamos na Terra neste momento, precisamos de ti, amigo espiritual, de ti, ser espiritual, de ti, anjo, arcanjo, de ti, que a crença popular crê na tua existência. Então, subjetivo, nosso pai esotérico, nossa mãe esotérica, nossos irmãos esotéricos possam abençoar todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças deste planeta Terra e acompanhar nestes desaires horríveis, mas que até são necessários para a nossa evolução, acompanhar para que ninguém se sinta abandonado, porque é muito triste alguém se sentir abandonado e ninguém se sinta posto de lado e ninguém se sinta principalmente sozinho. Que a vossa companhia seja uma realidade e seja sentida por todos. Bem-haja, amigos espirituais. E aqui dou por terminada a nossa jornada de oração hoje. Não sei se volta amanhã, só volto sexta-feira. Então, que a cada um de vós seja concedido o que lhes for devido. Que a cada um de vós seja-vos concedido o que vos for devido e que a cada um de vós seja concedido o que vos for devido. Estarão nas nossas orações e nós esperamos estar nas vossas orações. Bem-haja a todos e até amanhã ou até sexta-feira. Amor e gratidão para todos. Bem-haja. Bem-haja mesmo. Noite tranquila, descansada, visitados pelos vossos amigos espirituais envolvidos, todas essas coisas. Bem-haja a todos.